Olá, concurseiros, tudo bem? Estou aqui eu, Rodrigo de Almeida, trazendo para vocês aí uma revisão para o TSE. Vamos até colocar aqui de uma vez para vocês uma revisão para o TSE envolvendo a administração. Pessoal, estamos aqui com material completo para ajudar vocês. Aqui embaixo vamos ter aqui no link um link para você poder acessar e ver o nosso curso completo. Nós temos um curso completo do TSE. Eu ministrei as aulas de administração e coloquei todas as aulas para vocês, separadas por todos os tópicos do edital. Estamos aqui para realmente ajudar você a marcar a bolinha certa na hora da sua prova. Então, assim, clique aqui embaixo, acione o nosso curso. Nosso curso é um curso completo para você, com toda a matéria do TSE, para estar ajudando você a chegar no seu tão sonhado objetivo, que é o seu cargo público. Outra coisa interessante que nós temos são os nossos simulados. Nós fizemos também um simulado para o TSE. Aqui no link também vai ter um simulado para o TSE. E eu sempre falo, pessoal, simulado você tem que realmente simular um dia de prova. O que você vai fazer então, Rodrigo? Como que eu simulo uma prova? Você vai avisar seu esposo, sua esposa, seu filho, sua filha, sua mãe, namorada, quem for, que durante aquele período que você estiver fazendo o seu simulado, eu indico você imprimir o seu simulado, ter ele em papel, responder com caneta, porque realmente para se simular como se você estivesse na hora da sua prova, tá bom? Então você vai responder direitinho o seu simulado, avisa a mãe, o pai, a sogra, avisa, olha, nesses 4 horas que eu vou estar aqui, eu vou estar respondendo o meu simulado. Não é para você ouvir no WhatsApp, não é para você ouvir a música bonita, não é para colocar a música no fundo, simule realmente como se você estivesse na hora da sua prova. A nossa prova, o nosso simulado, ele é exatamente a quantidade de questões que tem na sua prova, a quantidade de matérias dividido, a disposição que vai ser feito na hora da sua prova. Então você vai receber uma prova bem semelhante a essa que nós estamos fazendo para vocês no simulado. Outro ponto interessante é perguntas, né, certo ou errado, igualzinho está no seu edital, que vai ser a sua prova. E nós temos também as matérias expostas, como eu disse, né, conforme está no seu edital, para realmente fazer com que você simule o momento da sua prova. Eu acho extremamente importante. Por quê? O que acontece muito? Muitos concurseiros vão fazer a prova, gente, não sabe quantas questões tem a prova, se é certo ou errado, não sabe se tem redação, não sabe se essa redação é eliminatória, se ela é classificatória, se essa redação é de um tema que vai estar no seu edital lá no conteúdo programático, se é uma redação que é uma discursiva, né? De atualidades. Então você tem que saber essas informações. Se eu tenho que usar caneta azul ou caneta preta, se pode ser as duas. Eu já vi um concurso recentemente que aceitava somente a caneta preta, não poderia responder a prova de caneta azul. Imagina se acontece isso se você não tem a caneta azul na hora da prova, a caneta preta na hora da prova. Eu vi uma coisa muito interessante também, num concurso público, logo após a pandemia, alguns vendedores ambulantes, como se você já fez prova de concurso, você sabe que vai ter gente na porta do seu concurso lá, vendendo água, vendendo caneta, mas por favor, leve a sua caneta e leve a sua garrafinha d'água, porque eu já vi também algumas escolas não ter a pessoa vendendo na porta. Você está contando aí que vai ter um cara para vender na porta lá e não tem. Mas eu vi num concurso público uma pessoa vendendo máscara. Ele falou que era obrigatório usar máscara na hora da prova, que era para poder a pessoa comprar máscara com ela. E eu vi muitas pessoas comprando máscara e não precisava de máscara, não era obrigatório o uso da máscara dentro da sala de aula. Ah, Rodrigo, mas eu comprei a máscara, eu quis me proteger. Não tem problema. Eu quero que você entenda que eu não quero que você chegue na hora da sua prova sem nem saber se precisa ou não utilizar a máscara, sem nem saber se precisa ou não de uma caneta azul, de uma caneta preta, quantas questões tem a sua prova, quanto tempo tem a sua prova, eu consigo levar o caderno de prova para casa, quanto tempo eu tenho que ficar, eu tenho que ficar até a última hora, eu tenho que aguardar as últimas 30 minutos, quanto tempo eu tenho que poder sair com o caderno de prova. O caderno de prova é importante para mim, eu vou precisar dele para agora. Então assim, quando vai sair o seu gabarito, são coisas simples, pessoal, mas tem gente que está saindo da prova, não sabe nem quando vai sair o gabarito, né? Vai sair na próxima segunda-feira, vai sair depois das 4 horas da tarde, vai sair na mesma noite de domingo, né? É bom você saber como que é a nota de corte, eu posso zerar alguma matéria, eu não posso zerar nenhuma matéria. Gente, são questões que são de extrema importância, que muitos alunos vão ver só depois, só na hora que sai o resultado lá final, que a pessoa está preocupada em saber quantas questões tem que tirar. Se dispôs, por exemplo, se dispôs em 5 matérias, né? E eu não posso zerar nenhuma, ou então eu posso zerar, não tem problema, o que importa é a nota média total. Então, o que eu quero que vocês entendam, vão para a prova de vocês
preparados. E o básico nós estamos fazendo aqui para vocês, que é trazer esse material. O material que está aqui embaixo, ele é fantástico, nosso curso, um preço excelente para você. O nosso simulado, Rodrigo, eu não posso comprar o curso agora, estou passando um pouco de aperto. Adquira o nosso simulado, o link vai estar aqui embaixo também. Adquira o nosso simulado. Tenha certeza, pessoal. Eu já estou vendo aqui que eu já perdi mais uns 5 minutinhos com vocês, né? Uns 5 minutinhos dessa aula, eu perdi com vocês falando isso. Mas eu espero que esses 5 minutinhos ajudem vocês. Porque a prova, pessoal, não é simplesmente chegar lá e saber. Tá? Ah, tá, eu cheguei lá e sei. Eu soube todos os temas, todas as matérias e tal, mas e aí? Chega na hora da sua prova lá, você não sabe redação, você não sabe as questões, você acaba levando caneta errada. Coisinhas bobas podem deixar você, às vezes, perplexo. Você chega na hora da sua prova lá, você não espera uma redação, você vê uma redação. Aí você vê uma redação, você achava que era atualidades, é sobre um tema que você não estudou. Então, por favor, não passe aperto com isso. Vamos fazer uma revisão para vocês. O que nós vamos fazer para vocês aqui, ó, é administração pública, gestão de pessoas e gestão de contratos. Vou trazer para vocês os principais temas referentes à administração pública, gestão de pessoas e gestão de contratos. Mas, Rodrigo, eu quero me aprofundar mais. Eu quero saber sobre alguns temas que eu vi que você não abordou na aula no YouTube. Gente, aqui embaixo tem um link onde você consegue adquirir nosso curso completo. No nosso curso, eu passei todos os temas do edital, tema a tema, tópico a tópico, com os principais tópicos e principais informações sobre cada subtema do seu edital. Então, é muito interessante você ter com a gente, e nós temos também toda a matéria do seu curso, tá? Estou falando da minha, que foi que eu ministrei, mas o professor Jardel também ministrou aí as aulas, fez um material fantástico para vocês, tem um conteúdo fantástico para vocês, e os nossos simulados, tá? O nosso simulado do TSE está muito bom também, está igualzinho na sua prova. Eu vou indicar você de estar adquirindo também o nosso simulado. Mas vamos lá, começando aí com a administração pública, critérios de departamentalização. Cai muito isso, tá? Cai aí sobre a departamentalização funcional, de produtos ou serviços, que é a mesma, a geográfica, a de clientes e a de processos. Pessoal, vamos lá. Basicamente, esse processo de departamentalização é um processo de dividir uma organização em tamanhos menores, né? Cada uma com uma função específica. Isso faz o quê? Isso melhora a eficiência, melhora a eficácia no trabalho. Eu já falei com vocês aqui eficiência e eficácia. Eficiência é você fazer com economia e eficácia é você fazer aquilo que foi solicitado. É muito bom você saber isso, tá bom? Então, assim, existem vários critérios para uma departamentalização, tá? Existem vários critérios, existem vários formas de se departamentalizar. Por isso eu gosto de falar com vocês de uma maneira mais fácil. Quando a gente fala de funcional, igual eu coloquei para vocês aí, ó, especialização por função, é quando a gente agrupa atividades iguais ou pelo menos parecidas com base naquelas funções desempenhadas. Por exemplo, marketing, finanças, produção. Eu estou separando, eu estou departamentalizando, eu estou colocando departamentos, eu estou separando, né? Só que eu estou separando o setor de marketing, estou separando o setor de finanças, eu estou separando o setor de função. Quando eu falo de produtos ou serviços, igual eu coloquei para vocês aí, focos em linhas de produtos, ele vai agrupar as atividades com base nos produtos ou serviços específicos. Então são produtos ou serviços específicos. O nome já diz tudo, mas toma cuidado para você não confundir, tá? A geográfica eu acho que é a mais tranquila, né? Porque vai por região. Então, é baseado em regiões. Então, são regiões diferentes. Norte, sul, leste, oeste. Então, né, região X, região Y, não sei como é que divide. Eles têm uma divisão aí, de uma divisional, de maneiras diferentes. Então, aí que vem essa departamentalização geográfica. Quando a gente fala por clientes, ele vai realmente fazer tipos de clientes atendidos. Ó, cliente corporativo, clientes consumidores finais, cliente do governo. Quando você entra lá no seu banco e você vê lá que tem o gerente de conta física e o gerente de conta jurídica, tá vendo? Que está separando, está departamentalizando por clientes. Olha só como é que você sabia, só não sabia que você sabia, né? Então, quando você pega aí a departamentalização por cliente, é quando você entra no banco lá e você vê que tem lá o gerente de conta jurídica e o gerente de conta física. E quando a gente fala de departamentação por processo, aí fala produção, etapas de produção / serviços. Então vai agrupar, né, algumas atividades com base nas etapas do processo ou prestação de serviço. Sei lá, o início vai ser a etapa aí de inicialização de uma obra, inicialização de um projeto. Aí depois tem o meio, que você vai conseguir às vezes chamar, vai ser a parte
adquirir fornecedores, ou então de adquirir materiais, a parte de engenharia. Então vai separando por partes do processo, etapas do processo. Quando eu quiser, por exemplo, falar com vocês dessas separações, uma empresa quer optar pela departamentização funcional, então ela vai criar um departamento de produção, um departamento de marketing, um departamento de finanças, um departamento de recursos humanos. A empresa está se departamentalizando através da área funcional, do critério funcional. Isso vai facilitar o quê? Facilita a especialização das pessoas. Por quê? Cada departamento vai se especializar naquilo. Por exemplo, eu trabalho nessa empresa, eu não vou preocupar com marketing se eu sou de finanças. Eu não me preocupo com recursos humanos se eu for de marketing. Eu já não me preocupo com marketing nem finanças se eu for de recursos humanos. Vocês estão entendendo? Eu me especializo na minha área. Isso que ajuda o funcional. O funcional faz com que cada um aprenda a sua função de uma maneira sênior. Bonito falar isso, né? De uma maneira sênior. Ou seja, cada um vai aprender direitinho o seu departamento. É ado, cada um no seu quadrado é a funcional, tá bom? Como eu falo com vocês, assim, aí já tem a empresa que tem várias regiões. Vamos colocar assim, né? Há várias regiões, então ela pode departamentalizar por norte, sul, leste, oeste, atendendo assim melhor cada região. Por exemplo, às vezes tem um produto, a empresa vende diversos produtos, mas tem um produto que ela vende melhor no norte do que ela vende no sul, do que ela vende no sudeste. Então, regionalizando, eu quero que vocês entendam que essa geográfica, né, essa região, regionalizando, vai fazer com que o produto seja vendido melhor. Aí você quer vender um produto, por exemplo, você quer vender um produto, vamos colocar um exemplo bem claro, você quer vender um ar-condicionado para o sul, é mais difícil, porque no sul é mais frio, né? Então você pega o norte e o nordeste, uma região mais quente, provavelmente um ar-condicionado ser vendido lá vai ser mais fácil. No litoral, um ar-condicionado ser vendido é mais fácil. Agora você quer vender um ar-condicionado para o sul, você quer vender um ar-condicionado para uma cidade fria, é mais difícil, é mais fácil você vender um aquecedor, é mais fácil você vender. Eu vejo muito isso em lojas de rede, quando eu vejo algumas lojas que elas vendem fogão a lenha. Você fala, pô, tá vendendo fogão a lenha? Eu não sei qual que é a sua região, você está ouvindo agora essa aula aí, mas normalmente fogão a lenha se vende no sul do país, né? Então no sul do país vende-se aqueles fogões a lenha, que são os fogões metálicos, vem pronto, você consegue colocar a lenha nele. Na região norte e nordeste, talvez nunca nem viu falar de fogão a lenha, porque para que eu vou ter um fogão a lenha num calor que é aqui, né? Eu não vou comprar um fogão a lenha. Então por isso que essa regionalização, essa departamentalização pelo critério geográfico vai ajudar nesse caso. Vamos de uma questão para a gente ver como é que a gente pode ver isso em prova. A departamentalização funcional permite uma maior especialização, pois agrupa atividades similares com base nas funções desempenhadas pela organização. Pessoal, perfeito, certinho. Eu gosto até de falar com vocês nas aulas que eu ministro, que eu falo, gente, a gente acerta a questão lendo questão certa, viu? Esse negócio de ficar lendo questão errada. Ah, eu estou estudando aqui, Rodrigo, a minha prova é certo ou errado, mas eu estou estudando aqui, eu leio um monte de questão. Cara, lê a questão que está falando. Eu adoro aquelas questões que falam assim, marque a incorreta. Por quê? Quando pede a marcar a incorreta e tem 5 alternativas, quer dizer que só tem uma errada. As outras 4 estão certas. Então aí sim eu estou estudando, eu estou lendo questão correta. É isso que me faz passar, é ler questão correta. Ler questão errada não vai te levar a lugar nenhum. Então, por favor, uma questão dessa aqui, ó, você vai ler departamentalização funcional, permite uma maior especialização, pois agrupa atividades similares com base nas funções desempenhadas pela organização. Pronto, estou estudando. Estão entendendo, pessoal? Espero que estejam entendendo nas aulas que eu ministro. Eu também dou essas dicas aí que vão ajudar vocês. Então aí, o gabarito dessa questão aí, gabarito corretíssimo, né? Gabarito correto. Mas aí tem o João lá que quer uma explicação mais, como eu vou falar com vocês, mais técnica. Então quando eu falo dessa departamentalização funcional, era uma abordagem clássica, ela vem da teoria da administração, ela vem lá de Fayol, de Taylor, tá? Então ela vai agrupar atividades semelhantes, marketing, finança, produção, vai permitir, né, uma maior especialização dos colaboradores. Eu estou falando isso com vocês porque pode cair assim em prova, né? Às vezes não cai perguntando igual caiu lá em cima, a departamentalização tal, mas pode perguntar, né?
ou pode mudar o nome, né? No caso da questão a prova de vocês, não vai ter alternativas, mas pode mudar o nome, pode colocar um outro critério, né? E atrapalhar vocês na hora de ver. Então, permite uma maior especialização dos colaboradores, cada departamento se foca na sua competência específica, vai facilitar o desenvolvimento das habilidades, né, de cada um. Por que facilita, Rodrigo? Porque eu aprendo aquilo, só fico naquilo, eu vou naquilo, eu estou entendendo aquilo. Por isso que fala que é Fayol e Taylor, né? Porque você se especializa. É aquela abordagem clássica mesmo, que você fica lá, né, o cara que fica aprendendo a bater o martelo, o resto da vida. A departamentalização funcional é mais ou menos isso, você fica batendo martelo lá o resto da vida, mas você aprende aí sobre a departamentalização. Ok, pessoal? Certinho? Vamos aí para mais uma questão. A departamentalização geográfica agrupa atividades com base nos diferentes tipos de clientes atendidos pela organização. Não. Geográfica não tem nada a ver com base diferente de tipos de clientes, não. Né? Tipos de clientes, não. A geográfica seria tipos de regiões, tipos de estados. Aí sim, agora falar isso aí não, tá bom? A departamentalização geográfica, ela veio do Peter Drucker, vamos esquecer o nome não, viu? Adaptar a estrutura organizacional às necessidades da região, é isso que faz, adapta, né? A necessidade regional, então lembra sempre de Peter Drucker, falou lá de departamentalização geográfica, lembra do Drucker, eu gosto de lembrar, não sei porque, está na minha cabeça, gente, isso aí. Depois, se você quiser pensar assim também, mas eu lembro do DuckTales, né? Aqueles patinhos que ficavam lá, né? Os DuckTales, eu gostava de lembrar disso. Então, eles gostavam de viajar o mundo, então eu lembrava que o DuckTales lá o pessoal gostava de viajar o mundo, é geográfica. Quando você fala de departamentalização geográfica, quem discute ela é o Peter Drucker. Você fala assim, Rodrigo, isso vai cair para mim? Gente, é muito importante, isso pode cair sim, tá? Pode cair sim. Não confunda departamentalização geográfica por departamentalização de clientes. Então, gabarito incorreto. Vamos em mais uma aí. A departamentalização por processo é útil em organizações que possuem etapas distintas de produção ou prestação de serviço. Isso é certinho, né? Olha, produzem etapas distintas de produção ou então de prestação de serviço. Perfeito. Eu sempre, quando eu falo sobre essa parte de departamentalização por processo, cara, começa a meio que viajar, você tem que começar a entender, porque às vezes a gente tem que ajudar, né? A gente tem que começar a pensar aí que nós temos uma McLaren, né? Então eu lembro do Michael Porter, eu lembro disso. Você está entendendo, gente? Cada um vai ficar de um jeito. Talvez isso que eu estou falando com vocês aqui vai te ajudar na hora da sua prova, você vai lembrar lá, que a departamentalização de processo, o que é o processo? O processo é quando tem várias etapas, quando o cara vai lá e vai montar um carro, tem etapa de montagem disso, montagem daquilo, não tem aquelas etapas para montar um produto? Então é isso que acontece. Então já lembrei de carro, lembrei lá da McLaren, lembrei do Michael Porter, tá? Então Michael Porter que era o responsável por isso. Estou tentando colocar pontos em vocês para vocês falarem assim, opa, lembrei e não vou esquecer mais. Então isso aí tá certinho, né, pessoal? Quando fala aí de departamentalização por processo, são etapas distintas de produção ou prestação de serviço. Lembra do carro, que são várias etapas para montar um carro, quando você divide as etapas do carro, e você pode aí lembrar do Michael Porter, porque é lá a McLaren. Se quiser lembrar de mais algum cara lá de carro lá, né, os pilotos lá, eu não sei o nome de piloto não, tá? Eu só lembro disso porque eu lembro da McLaren, me lembro de Michael e pronto, não sei porquê, tá? Talvez não tenha nada a ver, mas eu gosto de posicionar vocês dessa maneira. Vamos lá, vamos seguindo então, né, pessoal? Vamos seguindo aí agora com gestão de pessoas. Trouxe um pouquinho para vocês a de administração, agora vamos trazer um pouquinho de gestão de pessoas, onde a gente fala um pouquinho de liderança, motivação e desempenho. Rodrigo, mas eu queria um curso mais aprofundado. A gente tem sim, o link está aqui embaixo, tá? Talvez você que pulou aí o vídeo, adiantou um pouquinho. A gente tem um link aqui embaixo aqui com o nosso curso completo para o TSE e também com o simulado. Se você quiser adquirir separado, você pode adquirir aí também só o nosso simulado. Eu quero adquirir só o simulado, não tem como pagar o curso agora. Eu quero adquirir o curso e o simulado. O link vai estar aqui embaixo também. Gestão de pessoas, a gente vai falar de liderança, motivação e desempenho. Quando eu falo de liderança, estou falando de influência, de orientação. Quando eu falo de motivação, estou falando de algo intrínseco e extrínseco. Ih, falei bonito, hein? Intrínseco e extrínseco, né? E quando eu falo de desempenho, eu falo de resultado do trabalho.
trabalho. Quando eu falo liderança, pessoal, basicamente é o processo onde a gente tem de influenciar e orientar as pessoas. Lembre-se sempre disso. Eu vou influenciar e orientar as pessoas para que essas pessoas alcancem os objetivos das organizações. Nós temos diversos tipos de liderança. Nós temos liderança autocrática, nós temos liderança democrática, e nós temos também a liderança liberal. São tipos de liderança. Então, quando a gente fala aí de liderança, lembre-se disso. Nós temos tipos de liderança, nós temos tipos de líder, nós temos o líder carismático, nós temos o líder... Então, assim, pensem o seguinte, quando falar de liderança na prova de vocês, vai sempre ter algo que é influenciar as pessoas, orientar as pessoas a fazerem aquilo que a organização precisa. São os objetivos da organização. Quando eu falo de motivação, quando eu estou falando de que é intrínseco e extrínseco, já é um conjunto de fatores que vão impulsionar a pessoa a agir. Então, o líder é o cara que influencia a pessoa a fazer, ok? Eu sou o líder, eu vou te influenciar a fazer. Agora eu vou te dar... Eu gosto de falar muito de motivação, eu já trabalhei muito com equipes, e quando a gente fala de motivação, motivação é o motivo... Cara, Rodrigo, mas no dicionário não é isso. É a forma que eu aprendi, é a forma que eu entendo, que é a forma que eu ensino os meus liderados a entenderem o que seria motivação. Motivação é um motivo que te leva a fazer uma ação, ok? Então eu vou te dar um motivo, eu vou fazer você ficar motivado a fazer alguma coisa. O que motiva você? Eu tenho que te dar esse motivo, mas olha só que interessante, esse motivo é seu, não é meu. Não é um motivo que vai favorecer a mim, é um motivo que vai favorecer você. Então, a motivação é esse conjunto de fatores que impulsionam os indivíduos a agirem de determinada maneira. Pode ser de forma intrínseca, é quando vem de dentro do cara, tá? Intrínseca vem de dentro do cara. Extrínseca, igual eu estou falando aí, ele vem do ambiente externo. Eu estou mostrando para o cara esse motivo, tá vendo? Eu estou mostrando para o cara esse motivo. E quando eu falo de desempenho, desempenho realmente nada mais é do que o resultado do trabalho que o cara fez. O resultado dele é o desempenho dele, que está relacionado com a motivação e com a qualidade da liderança. Olha só que interessante. Às vezes eu tenho motivação, mas o meu líder é horrível. Meu líder não sabe influenciar, meu líder não sabe orientar. E às vezes meu líder sabe orientar, meu líder sabe influenciar, mas eu não estou motivado. Eu não estou sendo motivado pelo meu líder. Nem de maneira intrínseca, que é uma coisa que eu saio de casa e digo, eu tenho minhas filhas, eu tenho minhas contas para pagar, eu tenho meu carro que eu quero comprar, eu tenho minha casa que eu quero comprar, não sei qual é o seu objetivo. Nem de forma extrínseca, quando alguém te expõe alguma coisa, entendeu? Eu falei com vocês que a gente tem a liderança, né, democrática, uma liderança autocrática, nós temos a liderança liberal. O que seria essa liderança democrática? É quando um gerente, vou falar gerente para vocês entenderem, é quando um gerente de uma empresa, gerente de uma loja, de uma organização, ele envolve a equipe na tomada de decisão. Ele usa de democracia, quer dizer que todo mundo, né, pode às vezes fazer alguma coisa para poder chegar naquele fim, né? Ele está com uma ideia, ele quer montar alguma ação, ele envolve todos os funcionários, todos eles podem fazer isso. Isso gera o que na equipe? Gera motivação, porque o cara se sente valorizado, o cara se sente parte do processo, ele se sente parte dessa engrenagem. Então, se der um resultado legal, olha só, o funcionário, no fundo, ele sabe que o resultado está para a empresa. É a empresa que vai aparecer, não é a carinha dele, mas ele se sentiu envolvido naquilo. Então, uma campanha de marketing onde o líder falou assim, nós vamos montar essa campanha aqui, nós vamos montar a campanha. Aí eles montam aquela campanha, aparece na televisão. O pessoal fica louco, nossa, eu participei disso, fui eu que fui lá, eu que ajudei essa ideia, fui eu que dei. Então, gera engajamento, né? Gera um desempenho melhor da equipe quando eu tenho essa gestão, esse estilo de gestão aí, que é uma gestão democrática. Existem diversos estilos, mas eu vim trazer para vocês hoje a democrática. E quando é autocrática, é o cara que manda, né? O cara, eu mando, você obedece, fechou, eu mando, eu que falo, mas eu tenho essa ideia tal, não esquece, aqui não é lugar de ter ideia, aqui é lugar de ter trabalho. Isso aí é a liderança autocrática. Vamos aí de uma questão, falando sobre agora liderança. Isso, um estilo de liderança autocrático sempre resulta em menor desempenho e motivação dos colaboradores. Olha só que interessante essa questão. Depois de tudo que eu falei, era perigoso você falar assim, tá certo, Rodrigo, um estilo de liderança autocrático vai resultar em menor desempenho e motivação. Quando eu falo que vai resultar, olha só, um estilo de liderança autocrática sempre
Gente, palavra restritiva e palavra muito abrangente, eu sempre falo com isso, tomem cuidado. Esse sempre aqui, ó, é um pontinho que você tem que tomar muito cuidado. Vou grifar para vocês aqui, ó. Toma cuidado com esse sempre, sempre dá problema. Por quê? Sempre resulta? Não, porque às vezes esse líder ele teve que utilizar de uma gestão autocrática porque ele precisava de fazer tomar alguma atitude que seria de imediato, seria uma atitude que precisava se tomar naquele momento. Não poderia deixar, não poderia esperar, era uma decisão rápida, era necessário, os colaboradores, eu não ia ter como receber aquela informação. Então a liderança autocrática, ela pode ser eficaz sim, quero que vocês entendam isso, porque se você vai achar que a liderança autocrática ela é ruim, não, tem aquele líder às vezes, que é um cara que tá, é um cara até legal, mas ele é autocrático, ele é um cara que toma as decisões lá e ele não toma decisão errada, só que nem sempre resulta em menor desempenho, não, nem sempre, às vezes o seu líder lá tá tomando algumas decisões, ele não está acionando você e você todo feliz lá porque tá dando certo o negócio dele, então isso aí, gabarito incorreto, gabarito errado, tá bom? Vamos lá. A motivação intrínseca é aquela que vem de dentro do indivíduo, impulsiona por fatores internos como satisfação pessoal e realização. Pessoal, intrínseco, dentro, interno, certinho. Vamos ler essa questão, dá um print da tela, dá um pause no vídeo, fica lendo isso aí, tá? Gabarito correto me faz acertar a prova. Você fica vendo aí gabarito errado, lendo questão que está falando questão errada. Aqui não é lugar de ler questão errada. Nós podemos ler a questão errada, eu vou te falar qual que é o erro da questão, mas não vamos ficar estudando questão errada não, vamos estudar com questão certa, ok pessoal? Vamos de mais uma. O desempenho de um colaborador é influenciado apenas pela sua capacidade, vou até marcar aqui de uma vez, ó. Apenas não dá. Então, o desempenho de um colaborador é influenciado apenas pela sua capacidade técnica e não pela motivação, pela qualidade de liderança. Eu acho que quando você começar a fazer prova agora, você vai entender como é que faz prova. A gente faz prova procurando o erro. Se eu sei o certo, presta atenção porque que eu falo com vocês para ler a questão certa. Se eu sei o que é certo, quando um errado aparece, dá um cheirinho ruim aqui, ó. Começar a procurar a palavra errada. Opa, esse é apenas aqui. O que está acontecendo com esse apenas? Então, o desempenho do colaborador é apenas pela capacidade técnica e não pela motivação? Não, o desempenho do cara, ele vai depender da motivação do cara. Se o cara não estiver motivado, ele não vai. Não adianta nada o cara saber muito, mas se ele não está motivado, ele não vai ficar querendo fazer nada, não. Ele tá desmotivado. Se está desmotivado, ele com certeza não vai conseguir aí responder às expectativas da empresa, então gabarito incorreto. Então, não é só apenas pela sua capacidade técnica, mas por vários outros fatores que vão influenciar aí. Gestão de contratos, pessoal, o papel do fiscalizador de contrato é monitorar a execução, verificar a conformidade e gerenciar risco. Quando a gente fala aí de fiscalizador de contrato, ele é o responsável por garantir que as obrigações do contrato sejam cumpridas conforme os termos acordados. Então pense nisso, o fiscalizador do contrato, ele vai ficar responsável em verificar aquele famoso cara crachá que a gente via no desenho antigamente, né? No Chico Anísio lá tinha um cara crachá. Então, ele vai ver se tudo que foi, as obrigações contratuais estão sendo cumpridas. Então ele tem que monitorar, tudo que está sendo passado no contrato, verificar se está tudo certinho, tá? Vai ver os riscos, tá? E vai gerenciar esse risco. Tem como ele tirar os riscos, acabar com os riscos? Se o cara falar, o fiscalizador de contratos, ele foi feito para eliminar os riscos, extirpar os riscos. Não existe isso, pessoal. Os riscos não tem como ser extirpados, não tem como ser excluídos. Os riscos vão existir. O que nós temos que fazer é gerenciar esses riscos, resolver conflitos. Lembre sempre disso, pessoal. Ele vai resolver conflito. Lembra disso, isso é muito importante. Vou falar até devagar. Gerenciar riscos e resolver conflitos. Ninguém consegue acabar com os conflitos. Pegou prova falando que qualquer coisa vai acabar com risco, vai acabar com conflito. Eu já dei aula de conflito, já ministrei algumas aulas de conflito, falando que o conflito não pode ser tirado de maneira nenhuma da organização, porque o conflito faz bem para a empresa, né? Não confunda conflito com atrito, né? Não é aquele atrito que você tem com seu colega de trabalho, não. É o conflito, aquele conflito de não concordar, né? Um não concordar com o outro, isso vai fazer com o quê? Vai fazer com que a empresa cresça. Por quê? Porque vão ter ideias diferentes. Se todo mundo tiver com o mesmo pensamento, acabou, gente. A empresa vai falir. Todo mundo pensa igual, a empresa, às vezes, está ruim, todo mundo está achando que está bom, fica bom.
Então não adianta todo mundo com o mesmo pensamento, não. Todo mundo com o mesmo pensamento, não, o Titanic está afundando, todo mundo vai pensar positivo e pensar que o Titanic não vai afundar. Não é assim não, tem que botar lá, arregaçar as mangas e resolver o problema. Então só não está dando certo assim, vamos mudar a ideia, vamos mudar a forma de trabalho. É isso que o conflito faz com a organização. E esse fiscalizador do contrato também, pessoal, ele documenta tudo. Lembre-se disso, ele tem que documentar tudo relacionado ao contrato. Ele tem que informar todo e qualquer problema, todo e qualquer desvio, qualquer coisa em qualquer uma das partes, tá? Então, não é só para uma parte não, são para ambas as partes. Lembre-se sempre disso. Mas como que esse cara verifica? Me dá um exemplo, Rodrigo. Imagina que o hospital está sendo construído. Esse fiscalizador de contrato ele tem que ir lá, ele tem que monitorar, tem que verificar e tem que gerenciar, igual tem na sua tela, monitorar, verificar e gerenciar riscos. O que fala gerenciar risco? Porque não tem como escolher os riscos. Mas ele tem que ver se o hospital, se a obra está atrasada, se não está atrasada, se os documentos estão certinhos, se houver atraso, ele tem que comunicar esse atraso, ele tem que ver se o fornecedor está cumprindo os requisitos, ele tem que ver se está entregando material, se não está entregando material. Tudo que estiver em contrário ao contrato, ele tem que ir lá e pontuar. Ele tem que comunicar na mesma hora. Informar se tem alguma coisa que pode ser feita. Se o cronograma está certinho. Tem um cronograma que era para estar 1/3 da obra pronta até o dia X e não está. Por que não está? Tem que localizar, tem que verificar esse problema, entender o que é e sim posicionar. Vocês estão entendendo qual que é a função da gestão de contratos? Esse papel do fiscalizador do contrato, que é de suma importância. Vamos ver como é que isso pode cair em prova para vocês. O fiscalizador do contrato deve garantir que todas as obrigações contratuais sejam cumpridas conforme os termos acordados, mas não é responsável por resolver conflitos entre as partes. Olha só que interessante. O cara lá que não está estudando com a gente, ele acha que realmente o fiscalizador do contrato ele deve garantir que as obrigações contratuais, mas não é responsável por resolver conflito, porque ele vai achar que esse conflito é conflito dos caras brigando lá dentro. Olha só. E o fiscalizador de contrato tem sim que resolver conflito, né? Qualquer conflito que houver aí tem que ser resolvido sim. Então, gabarito aí, gabarito errado. Vou ficar estudando essa questão, Rodrigo? Não, só aprendi, já entendi. Não vou ficar lendo de novo, não. Estão entendendo, pessoal? Questão errada, ficar lendo 2, 3 vezes, não. Questão errada eu entendi, que ele precisa. Agora, toda eu ficar vendo que ele não é responsável, não é aquela da prova, eu confundo. Vamos a uma questão. Uma das funções do fiscalizador do contrato é documentar todas as atividades relacionadas ao contrato e comunicar problemas ou desvios. Opa, certinho, vão ler isso aí 10 vezes. 10 vezes. Leia, dá pausa e lê 10 vezes. Quero que você leia, entenda certinho, questão certa, se lê diversas vezes. O fiscalizador do contrato não precisa verificar a conformidade dos serviços ou produtos entregues. Essa função é de responsabilidade exclusiva do fornecedor. Olha que interessante, hein? Às vezes o cara que não está estudando, está indo para a prova lá, né? Sem estudar com a gente, olha só. Ele vai achar que realmente o fiscalizador do contrato não precisa verificar os serviços, os produtos entregues, mas sim o contrato. Vocês estão entendendo maldade? O cara que chega lá sem estudar, ele acha que o fiscalizador do contrato fica fiscalizando. Trava a língua. Fica fiscalizando um papel. Não, ele tem que verificar sim se o produto está sendo entregue, porque essa questão é capciosa para quem não está estudando, porque a função é responsabilidade exclusiva do fornecedor. O que o cara que não está estudando pensa? É verdade. O produto, quem é responsável é o fornecedor. Não é o cara que está fiscalizando o contrato. O cara que está fiscalizando o contrato, ele vai olhar o contrato. Aí quando cai numa dessas, o que acontece? Ele erra e você acerta. Mas é exatamente para isso que a gente está aqui. A gente está aqui para tirar essas dúvidas de vocês. A gente está aqui para ajudar vocês a marcar a bolinha certa na hora da prova. Então, faça o curso conosco, faça o curso completo. Espero ter ajudado vocês já, viu? Espero que essas aulas aqui, essa aula tenha ajudado vocês, porque nós estamos aqui para ajudar você a marcar a bolinha certa na hora da prova. Vou falar uma coisa que eu sempre falo. Olha, não é se você passar, é quando, porque passar você vai. Ser convocado você vai, é uma questão de tempo. Se alguém virar para você e falar assim, se você for convocado, você vai fazer o quê? Não, não é se, é quando eu for convocado. Convocado você será. E quando você for convocado, manda mensagem aqui pra gente, vai ser um enorme prazer festejar juntinho com você. Deixo com você um muito obrigado. Não se esqueça, tem um link aqui embaixo, clica nele para você poder fazer os nossos cursos. Um forte abraço, fique com Deus e tchau, tchau.